Capítulo 2. Quanto tempo você ora? Embora muito da chamada oração de hoje ofenda a Deus, Ele é grande o suficiente para lidar com isso. Nosso Pai Celestial é grande o suficiente para suportar a imaturidade de seus filhos. Tudo que estou ensinando contra eu já fiz. Deus me tolerou e até me abençoou enquanto eu ainda orava dessa maneira. Ele não estava com raiva de mim, mas muitas das minhas chamadas orações ficaram sem respostas. Quando eu confrontar uma das maneiras pelas quais você ora, por favor, não pense que estou dizendo que Deus está bravo com você. Deus é um bom Deus. Mas se você é como eu era, você está preso pelas palavras de sua boca. Descobri que existem maneiras certas e erradas de orar. Por meio de sua palavra, o Senhor mudou radicalmente minha visão e prática de oração ao longo da vida. Estou tão feliz que Ele fez isso porque minha mentalidade precisava ser mudada. Tentar passar um certo período de tempo todos os dias orando me deixou muito frustrado. Na verdade, nunca realmente parecia produzir resultados. Ao ler esse livro, mantenha o coração aberto e os ouvidos atentos ao Espírito. Ele é o seu professor e guia que o conduz em toda a verdade. Não deixe que uma ofensa ocasional o impeça de ler isso, até o fim. Continuando a se apegar a padrões de oração improdutivos, você tem muito mais a perder do que ganhar. Na verdade, sua humildade e disposição de considerar perante o Senhor o que eu estou dizendo pode significar a diferença entre a vida e a morte, para você ou para alguém que você ama. Acredite em mim, não vale a pena correr o risco. Não afirmo ser perfeito em relação à oração, mas eu definitivamente mudei. Eu regularmente vejo milagres de todo tipo acontecerem em minha vida e ministério. O meu próprio filho foi ressuscitado depois de estar morto por 5 horas. Já vi muitos olhos cegos e ouvidos surdos abertos, sem mencionar todos os cânceres curados e pessoas saindo de cadeiras de rodas e demônios sendo expulsos. Além disso, nosso ministério experimenta um fluxo constante de abundante provisão para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não menciono essas coisas para te condenar ou me exaltar, porque toda a glória pertence a Jesus Cristo. No entanto, quero desafiá-la a considerar os frutos em comparação com o que você está tendo. Se você não está vendo esse tipo de coisa, por que quer manter uma forma menos produtiva? Avalie honestamente sua vida de oração ao confrontar diferentes atitudes e compreensões populares. Essa é a sua chance de reconhecer e erradicar obstáculos indesejados que têm sufocado a sua eficácia na oração. Lembre-se, as dores do crescimento significam apenas que você está sendo forçado à medida que amadurece. Mateus 6,6. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto e fechas a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. As pessoas realmente me desafiaram alegando: você não deve orar em público, Jesus orou em público. O paralelo dessa passagem começa em Lucas 11:1, quando a oração pública de Cristo fez com que os discípulos dissessem: ensina-nos a orar. Se o Senhor literalmente quis orar sempre em segredo para que ninguém nunca soubesse, então ele quebrou a sua própria palavra. Aqui em Mateus 6, versículos 5 e 6, Jesus basicamente declarou: não seja como os hipócritas que oram por atenção e reconhecimento das pessoas. Tendo ido a muitas igrejas, eu ouvi todos os tipos de oração. As pessoas costumam falar alto em uma forma de inglês King James pensando que é mais espiritual. Não sou contra a versão King James, na verdade é a minha favorita, mas não sinto que tenha que falar dessa forma para orar de verdade. Conheci pessoas que nunca falam no estilo da Bíblia King James, exceto quando oram. Eles se tornam todos religiosos e falam em um tom de voz diferente. Você deve fazer isso e aquilo por mim. Isso é hipócrita. Pode chocar você, mas Deus não gosta de muitas de nossas orações. Descobri isso da maneira mais difícil. Quando fiquei realmente entusiasmado com o Senhor, as pessoas me disseram que eu precisava orar 1 hora por dia. E eu pensei, se 1 hora por dia é bom, então 2 ou 3 seria ainda melhor. Então eu me disciplinei para orar por 1 a 3 horas diárias. Por meses, talvez até anos, comecei esse tempo de oração regulamentado às 7 horas em ponto. Tentar passar um certo período de tempo todos os dias orando me frustrava. Na verdade, nunca pareceu produzir fruto. Muitos crentes começaram e pararam isso não apenas uma, mas várias vezes. Para mim, simplesmente nunca parecia fluir. Muitas pessoas que realmente amam a Deus de todo o coração acham difícil orar dessa maneira. Em vez disso, seu relacionamento antes que era vibrante com o Senhor torna-se sufocado. Apesar do que foi ensinado, esse modelo rígido de orar por um determinado período de tempo a cada dia não é consistente com a palavra. Se você está tentando orar dessa maneira, talvez a razão pela qual não está fluindo é porque o Espírito está tentando dissuadi-lo. Essa prática me ajudou a aprender a me disciplinar. Eu não estava gastando meu tempo assistindo TV ou fazendo qualquer outra coisa ruim para minha fé. Mas no geral, esse tempo de oração foi uma chatice. Lembro-me de começar, fechei os olhos e orei, pelo que me pareceu um longo período de tempo. Depois de um tempo me perguntei há quanto tempo estava orando. Olhei para o meu relógio e vi que se tinham passado 5 minutos. 5 minutos. Achei que haviam se passado pelo menos 30 minutos.
Decepção se estabeleceu enquanto eu continuava orando. Deus, essa hora nunca vai passar. Eu estaria desfrutando da presença do Senhor e grandes coisas aconteceriam a cada dia enquanto estudava a palavra e adorava. Então, quando era hora de orar, finalmente por volta das 6h45, um dia eu confessei: Deus, não quero que isso seja ruim. Realmente eu te amo. Não é um problema para você, mas esse tempo de oração fede. Eu odeio isso. Essa hora parece ser a hora mais lenta do meu dia. Não quero ser crítico, mas estou apenas dizendo ao Senhor como as coisas são. A partir das 6h30 eu começo a ficar mal. Prontamente o Senhor falou ao meu coração. E eu fico mal às 6. Pessoalmente, mal posso suportar essa hora. Imediatamente minha mente pensou: se Deus não está gostando e eu não estou, então por que estou fazendo isso? Então parei de orar assim e minha vida espiritual melhorou muito. Jesus abordou exatamente isso em Mateus 6, quando disse: mas quando orar, não fiquem usando vãs repetições como fazem os gentios. Da perspectiva de Deus, orar por 1 hora por dia não tem valor em si mesmo. A maioria das pessoas acredita basicamente: quanto mais eu orar, melhor será. Portanto, orar mais é a solução para tudo. Irmãos e irmãs, não há absolutamente nenhuma virtude em orar de forma longa. Jesus normalmente mantinha orações curtas. Apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento ele orou uma noite toda. Uma vez que ambos são registrados em todos os 4 evangelhos, você pode pensar que foram mais. Na verdade, foram apenas 2 ocasiões. O Senhor geralmente não orava por muito tempo ou orações longas. Quanto mais curta for a oração, maior será a fé. Paz, fique quieto. E ele acalmou uma tempestade. Lázaro, vem para fora. E assim ele levantou. Conforme você entende a oração, a sua também diminuirá. Na verdade, um amigo meu ensina que pedir ajuda, é uma ótima oração. Quando eu oro por longos períodos de tempo, uma parte significativa geralmente é gasta orando em línguas. Não estou pedindo a Deus, mas promovendo meu próprio crescimento espiritual. Estou orando e recebendo sabedoria de Deus. A autoedificação é um importante propósito no Novo Testamento. No entanto, a maioria do corpo de Cristo vê a oração principalmente como uma oportunidade de pedir a Deus. Eles veem isso de forma muito restrita como sua hora de implorar a Deus pelas necessidades. Claro, existem escrituras que revelam que pedir e receber é válido, mas você deve limitar isso a 5% ou menos da sua vida de oração. Com base em meu relacionamento com o Senhor, acredito que nós não temos muito o que pedir. O que sobraria da vida de oração da maioria dos cristãos se todo arrependimento do pecado, pedido e intercessão fossem tirados? Nada. As orações da maioria das pessoas consistem em: ó Deus, sinto muito porque falei de novo, ajude-me a superar esse problema, cure isso, providencie aquilo. E eles são realmente espirituais, entre aspas. Faça isso e aquilo por essas outras pessoas. Mas pense que Adão e Eva não oravam por isso. Eles não tinham ninguém por quem interceder, nenhum demônio para expulsar e nenhum reino para destruir. Eles não tinham roupa, alimento, casa ou emprego para pedir. Nenhuma petição. Mas ainda assim se encontravam com Deus todo dia e comungavam com Ele. Suas conversas com Deus não tinham nada neles a respeito de pecado, carência, necessidade, problema, arrependimento. Mesmo assim eles oravam, comungavam todos os dias. A oração se torna religiosa quando você tenta usá-la para algo que Deus nunca pretendeu. É por isso que acaba não fluindo. Você pode prometer a Ele: vou parar 1 hora por dia, mesmo que isso me mate. E depois faça isso por 1 semana, 1 mês, 2, mas nunca dura porque não é assim que Ele está te guiando. Não se iluda pensando que você será ouvido por longos períodos de tempo ou usando certas palavras para fazer petições repetidamente. O Senhor deixou bem claro que isso não é oração. Um colega de outra igreja veio a Colorado a pregar e toda a sua mensagem e ministério estão centrados na oração. Assisti a sua reunião e recebi alguns benefícios do que ele disse. Então ele veio ao meu escritório e perguntou: quanto você ora por dia? E sua pergunta me pegou desprevenido. Eu nunca tinha realmente sentado e anotado, pensado nisso. Enquanto pensava, me perguntei: por que esse cara quer saber quantas horas eu oro? Eu só conseguia pensar em 2 razões. Ele queria se comparar a mim na esperança de sair com uma aparência melhor, ou ele queria me condenar e usar sua aparente vantagem espiritual para de alguma forma começar a me manipular e controlar para responder favoravelmente. Esses foram os únicos pensamentos que me vieram à mente. Enquanto ponderava como responder a ele, o Senhor me disse: quanto tempo você passou com sua esposa ontem? Eu disse a ele: passamos o dia inteiro junto fazendo coisas. Se você ficasse com o Jamie o dia todo, como poderia reduzir seu relacionamento para algumas horas ou alguma hora por dia? Ele continuou: estou disponível para você o tempo todo. Eu nunca vou te deixar nem te desamparar. Se você reduzisse nosso relacionamento a apenas 1 hora de oração, seria um relacionamento lamentável em comparação com o que já desfrutamos. Assim, da mesma maneira, corajosamente respondi a esse irmão: sabe de uma coisa?
Eu passo o dia todo com Deus. Uma expressão de choque tomou conta do rosto dele enquanto ele gaguejava. Não é isso. Você simplesmente não entende o que eu quero dizer. Eu disse, não, você não entende. Eu passo o dia todo com Deus, isso é oração. Você deve aprender a se relacionar com Ele em meio às responsabilidades diárias. Oração é comunhão com Deus. Se Ele está com você o tempo todo, você deveria orar o tempo todo. A expressão dessa comunhão não se limita a um determinado conjunto de coisas que você faz. Na Bíblia, as pessoas se ajoelhavam, levantavam as mãos, às vezes olhavam para o céu, mas não faça dessas coisas uma forma religiosa e exija presença para considerar algo como oração. Você pode orar com os olhos abertos ou fechados, as mãos levantadas ou não, em pé, ajoelhado ou prostrado. Uma vez que meditação é oração, você nem precisa falar às vezes. Sua comunhão com Deus deve ser constante. Existem momentos especiais em que você tem um relacionamento íntimo com alguém. Minha esposa e eu não temos uma programação que nos permite ter um encontro noturno todas as semanas, mas saímos e fazemos coisas juntos regularmente. O tempo de intimidade sozinho que compartilhamos ajuda a construir o nosso relacionamento. Sem deixar de lado esses horários, seria fácil ficar tão ocupado com a vida que nunca teríamos tempo um para o outro. Da mesma forma, é muito apropriado isolar-se a sós com Deus. Mas não é só isso. Você deve aprender a se relacionar com Ele durante a sua rotina diária, durante o seu dia a dia. É totalmente irreal para os cônjuges limitarem seu relacionamento a somente momentos especiais. Jesus, o noivo eterno, a mesma coisa. Não limite seu relacionamento com Ele apenas a encontros. Caminhe com Ele o dia todo. Algumas pessoas tentam fazer com que seu relacionamento com Deus seja algo constantemente espetacular. Eles acham que devem estar gritando em plenos pulmões, ajoelhados, com as mãos erguidas, lágrimas rolando, relâmpagos brilhando, trovões estourando por toda parte. Se é isso que você considera oração, você nunca vai prosperar. Uma das coisas que me fez ter certeza de que Jamie era a garota com quem eu deveria me casar foi o fato de que gostávamos de estar juntos. Ao contrário de outras meninas, eu não tive que entretê-la ou impressioná-la. Poderíamos passar horas sem dizer uma palavra e nos divertíamos mesmo assim. Há um lugar para esse tipo de atitude na oração. Deus quer que cada um de nós amadureça até o ponto em que possamos desfrutar apenas de estar com Ele. Ele deseja nossa comunhão quando não há nada a ser dito e nada específico acontecendo, além de estarmos juntos e nos amarmos. Pessoalmente, gosto de construir meu relacionamento com Deus por meio da palavra. Ler a Bíblia é um meio de oração para mim, porque eu faço com o coração e não apenas com a mente. Quando estou tendo comunhão com Deus, uma escritura pode me ocupar por horas. À medida que medito, faço perguntas e o deixo falar, e a revelação vem.